Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 95. Vazio inescapável. E Elignar tinha grandes poderes, talvez os poderes de todos os fluxos combinados em um. Ele podia transformar qualquer esvaziador em um inimigo perigoso. Curiosamente, 3 lendas que encontrei mencionam engolir uma gema para ativar esse processo. Da Mítica de Hesse, página 27. Kaladin marchava rápido através de Shadesmar, tentando, com dificuldade, controlar a ardente insatisfação dentro dele. Disse Padrão enquanto outro guincho soava atrás deles. Humanos, vocês devem parar com suas emoções. Elas são muito inconvenientes aqui. O grupo caminhou para o sul, ao longo da linha estreita de terra que se sobrepunha ao rio no mundo real. Shallan era a mais lenta deles e tinha dificuldade em acompanhá-los, então eles haviam concordado que ela deveria conter um pouco de luz das tempestades. Era isso, ou deixar que os esprenos guinchantes os alcançassem. Como eles são? Perguntou Adolin para Azuri, bufando enquanto marchavam. Você disse que esses sons eram de esprenos de raiva, poças fervilhantes de sangue. Essa é a parte que você vê no reino físico, disse Azuri. Aqui. É só a saliva deles, se acumulando enquanto babam. Eles são horríveis. E perigosos, disse Sil, que corria pelo chão de obsidiana e não parecia se cansar. Até mesmo para esprenos. Mas como foi que os atraímos? Ninguém estava zangado? Certo. Kaladin tentou novamente abafar sua frustração. Eu não estava sentindo nada além de cansaço, disse Shallan. Eu estava confuso, disse Adolin. Ainda estou. Mas não zangado. Kaladin, disse Sil. Ele olhou para os outros, então para seus pés. É só que parece que estamos abandonando Kholinar. E só eu me importo. Vocês estavam falando sobre como conseguir comida, encontrar uma maneira de ir para os picos dos Papaguampas, para essa perpendicularidade, ou seja lá o que for. Mas nós estamos abandonando pessoas com os esvaziadores. Eu também me importo, disse Adolin. Carregadorzinho, aquele era meu lar. Ele. Eu sei. Bradou Kaladin. Então respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Eu sei, Adolin. Eu sei que não é racional tentar voltar através do Sacro Portal. Nós não sabemos como operá-lo deste lado e além disso ele está obviamente corrompido. Minhas emoções são irracionais. Vou tentar contê-las. Prometo. Eles ficaram em silêncio. Você não está zangado com Adolin. Kaladin forçou-se a pensar. Não está realmente zangado com ninguém. Só está procurando algo a que se agarrar. Algo que possa sentir. Porque a escuridão estava chegando. Ela se alimentava da dor da derrota, da agonia de perder homens que havia tentado proteger. Mas ela podia se alimentar de qualquer coisa. A vida estava indo bem. A escuridão sussurrava que ele só estava se preparando para uma queda maior. Shallan olhava para Adolin. Eles deviam estar falando sobre ele. Dalinar o enviava para proteger Allocar. O grão-príncipe devia querer se livrar de Kaladin. Ele havia falhado naquilo, de todo modo. Quando Dalinar soubesse que Kholinar havia caído. Saia daqui, pensou Kaladin, fechando os olhos com força. Saia daqui, saia daqui, saia daqui. Continuaria assim até que o entorpecimento parecesse preferível. Então aquele embotamento tomaria conta dele e seria difícil fazer qualquer coisa. Se tornaria um vazio pesado,
inescapável, onde tudo parecia desbotado. Morto. Naquele lugar sombrio, ele havia desejado trair seus votos. Naquele lugar sombrio, ele havia entregado o rei para assassinos e matadores. Por fim, os guinchos sumiram na distância. Sil deduziu que os esprenos de raiva haviam sido atraídos para dentro das contas, na direção de Kholinar e das poderosas emoções de lá. O grupo continuou sua caminhada. Só havia uma direção possível. Sul, ao longo da península estreita de obsidiana que corria através do oceano de contas. Quando viajei por aqui da última vez, passamos por várias penínsulas como esta, contou Azuri. Elas sempre tinham faróis no final. Nós paramos neles algumas vezes em busca de suprimentos. Sim, concordou Sil. Eu me lembro deles. É útil para navios notarem onde a terra desponta das contas. Deve haver um no final desta aqui. Embora ela pareça longa, teremos que andar por vários dias. Pelo menos é uma meta, disse Adolin. Nós viajamos para o sul, chegamos a um farol, e esperamos pegar um navio lá. Havia uma animação insuportável no passo dele, como se estivesse efetivamente empolgado com aquele lugar terrível. Adolin, idiota, provavelmente nem compreendia as consequências de... Pare com isso. Ele ajudou você. Raios! Kaladin se odiava quando ficava desse jeito. Quando tentava esvaziar a mente, oscilava rumo ao vazio das trevas. Mas quando, em vez disso, permitia-se pensar, começava a se lembrar do que aconteceu em Kholinar. Homens que ele amava matando uns aos outros. Uma horrível, apavorante perspectiva. Ele entendia pontos de vista demais. Parchemanos furiosos por terem sido escravizados durante anos, tentando derrubar um governo corrupto. Aletianos protegendo seus lares de monstros invasores. Ellocar tentando salvar seu filho. Os guardas do palácio tentando cumprir seus juramentos. Pontos de vista demais, emoções demais. Só havia essas duas opções. Dor ou esquecimento. Resista. A caminhada continuou, e ele tentou voltar a atenção para os arredores em vez de para seus pensamentos. A fina península não era estéril, como havia pensado de início. Crescendo junto às margens havia plantas pequenas e quebradiças que pareciam samambaias. Quando perguntou, Sil explicou que elas cresciam exatamente como as plantas no reino físico. A maioria era preta, mas ocasionalmente apresentavam cores vibrantes, misturadas como vidro colorido. Nenhuma passava da altura de seus joelhos, e a maioria só chegava a seus tornozelos. Sentia-se péssimo quando esbarrava em uma delas, e a planta se desfazia. O sol não parecia mudar de posição no céu, por mais que caminhassem. Através de espaços entre as nuvens, ele só via negrume. Sem estrelas, sem luas. Escuridão eterna e infinita. Acamparam durante o que deveria ter sido a noite, então caminharam por todo o dia seguinte. Kholinar desapareceu atrás deles, mas continuaram avançando. Azuri na frente, depois Padrão, Sil e Kaladin, com Shallan e Adolin atrás, seguidos pelo espreno de Adolin. Kaladin teria preferido ir na retaguarda, mas, quando tentava, Adolin se posicionava atrás novamente. O que o príncipezinho estava pensando? Que Kaladin ficaria para trás, se não fosse vigiado. Sil caminhava ao seu lado, em silêncio a maior parte do tempo. Estar de volta naquele lado a perturbava. Ela olhava as coisas, como uma ocasional planta colorida, e inclinava a cabeça para o lado, como se tentasse recordar. É como um sonho da época em que eu estava morta, disse ela quando ele a estimulou a falar. Acamparam mais uma noite, então recomeçaram a caminhar. Kaladin não comeu de jejum, as rações deles haviam basicamente se esgotado. Além disso, apreciava seu estômago reclamando. Isso lembrava de que estava vivo. Dava a ele algo em que pensar, além dos homens que havia perdido. Onde você vivia? Perguntou a Sil, ainda carregando sua bolsa e seguindo pela península aparentemente infinita. Quando você era jovem deste lado? Era bem longe, para o oeste. Uma cidade grandiosa, governada por esprenos de honra. Mas eu não gostava de lá. Eu queria viajar, mas o pai me mantinha na cidade,
Especialmente depois. Você sabe, Acho que não sei, não. eu me vinculei a um cavaleiro radiante. Não contei a você sobre ele. Eu lembro. Ela fechou os olhos enquanto caminhava, o queixo levantado, como que apreciando um vento que ele não podia sentir. Eu me liguei a ele logo depois de nascer. Era um homem idoso, gentil, mas ele lutou. Em uma batalha. E ele morreu. Ela abriu os olhos. Isso foi há muito tempo. Sinto muito. Está tudo bem. Eu não estava pronta para o laço. Esprenos normalmente resistem à morte do seu radiante. Mas eu me perdi quando o perdi. Tudo acabou sendo morbidamente oportuno, porque logo depois a traição aconteceu. Os homens renegaram seus juramentos, o que matou meus irmãos. Eu sobrevivi, pois não tinha um laço naquela época. E o pai das tempestades deixou você presa? O pai pensou que eu havia sido morta com os outros. Ele me encontrou, dormindo, depois do que deve ter sido. Uau, uns 1000 anos do seu lado. Ele me despertou e me levou para casa. Ela deu de ombros. Depois disso, ele não me deixava sair da cidade. Ela tomou Kaladin pelo braço. Ele era tolo, assim como os outros esprenos de honra nascidos depois da traição. Sabiam que algo ruim estava a caminho, mas não fizeram nada. E eu ouvi você chamando, mesmo de tão longe. O pai das tempestades deixou você sair? Perguntou Kaladin, atordoado por aquelas confissões. Era mais do que havia descoberto sobre ela desde sempre. Eu escapuli, disse Sil com um sorriso. Abri mão da minha mente e me juntei ao seu mundo, me escondendo entre os esprenos de vento. Nós mal podemos vê-los desse lado. Você sabia disso? Alguns esprenos vivem a maior parte do tempo no seu reino. Suponho que o vento esteja sempre lá em algum lugar, então eles não somem. Como as emoções. Ela balançou a cabeça. Ah, você se lembrou de alguma coisa? Perguntou Kaladin. Não. Ela apontou, pulando para cima e para baixo. Veja. Na distância, uma intensa luz amarela brilhava como uma fagulha na paisagem escura. Um farol. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.